Olá, alunos da turma ATS 18. Estou aqui na nossa quinta aula da disciplina Enfermagem em Pronto-Socorro 2 e Urgência e Emergência. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o carrinho de emergência. O que é o carrinho de emergência? Qual que é o objetivo? O que deve, sugestivo aí de se ter nas primeira, na segunda, na terceira e na quarta gaveta desse carrinho de emergência? Quem é os profissionais, Quem são aí os profissionais que têm acesso a esse carrinho de emergência? Qual é a atribuição da equipe de enfermagem frente ao carrinho de emergência, Qual que é a minha função quanto equipe, Quem é que faz aí a verificação dos materiais desse carrinho, Quanto à validade, quantidade, Quem faz a reposição, Porque se eu uso o carrinho de emergência, ele precisa estar preparado para uma nova emergência, Então, quem é que faz essa reposição desse material? Tudo isso nós iremos ver na aula de hoje. Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem lá no portal que a gente vai se falando, ok? Então vamos lá. Em setores de observação intensiva de um hospital, como emergência, UTI, centro cirúrgico, pronto-socorro e outras áreas onde o paciente se encontra em constante observação, o uso de carrinho para emergência hospitalar é uma forma de organizar em um móvel os equipamentos necessários para as emergências que podem ocorrer. Então, nada mais é do que um carrinho móvel que eu consigo aí movimentá-lo até beira-leito do paciente ou na própria sala de emergência, e ali dentro possui os materiais primordiais ali de uma intercorrência, então de uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, tá? A quantidade de medicamento e de equipamento a serem inseridos no carrinho de parada acabam dependendo da necessidade do local e também vai variar muito do meu perfil, Entretanto, os equipamentos necessários precisam estar disponíveis de modo imediato. Então, se o paciente parou, eu vou precisar de uma epinefrina, porque está fazendo massagem cardíaca, uma ressuscitação cardiopulmonar, e vai se utilizar esses tipos de droga vasoativa, esses psicotrópicos, então eu preciso que no carrinho, na primeira gaveta ali, tenha disponível essas medicações, tá? O carrinho de emergência ou carrinho de parada, como também ele é denominado, é uma estrutura móvel, um armário hospitalar composto por gavetas, provinda com materiais, medicamentos, fármacos e equipamentos necessários, indispensáveis para o atendimento do paciente em situação de urgências médicas, socorros imediatos, principalmente em casos de reanimação cardiorrespiratória. Em breve a gente vai falar um pouquinho sobre o que deve ter em cada gaveta, tá? Mas tudo isso é utilizado em situações de emergência e principalmente em casos de reanimação cardiorrespiratória. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a nomenclatura mais adequada é carrinho de emergência e frequentemente na rotina hospitalar ele também é reconhecido como carro de parada. Então tem algumas denominações. Nas imagens eu deixei desde aí carrinhos mais sofisticados, até os que a gente, os de cotidiano mesmo, o que a gente consegue visualizar aqui na nossa região, inclusive no nosso laboratório de enfermagem, possuem um tipo desses de carrinho, tá? O carro de parada é um item importante em unidade de atendimento hospitalar ambulatorial e clínicas para que a emergência se tenha um bom uso e o êxito nos procedimentos, tá? Então precisa ter esse suporte para que seja rápido, ágil esse atendimento, tá? A equipe precisa saber lidar com a manipulação desse móvel, necessitando de um treinamento adequado. Então, eu preciso saber o que tem dentro daquele carrinho. Normalmente, os carrinhos, quando eles são conferidos, quando é reposto aquele material dentro do carrinho, ele é lacrado, Por quê? Porque senão, eu preciso de uma seringa, eu vou lá, pego no carrinho, mas nem era uma emergência, eu poderia retirar na farmácia, por exemplo. Eu preciso de uma medicação, eu vou pegar aqui no carrinho, e nem é situações de emergência. É por isso que sempre quando for conferido, reposto essas medicações e conferido, o carrinho de emergência ele é lacrado, tá? Porque ele só vai ter a interrupção desse lacre no momento de uma emergência mesmo, tá? Por que eu entrei nesse assunto do lacre? Tem algumas instituições que
raramente abre carrinho de emergência, né? Mas quando essas instituições, quando esses serviços entram em situações de urgência e emergência, o importante é que pós-emergência a equipe olhe e saiba o que tem dentro daquele carrinho, né? Porque no momento de uma emergência a gente precisa saber o que eu pego na primeira, o que eu pego na segunda, na terceira gaveta e assim por diante, tá? Setores que devem obter esses carrinhos: a unidade de internação, pronto-socorros, né, unidade de urgência e emergência, UTI, unidade coronariana, centro cirúrgico, unidade ambulatorial, hemodinâmica, entre outros aí, em que pacientes, principalmente pacientes críticos, estão aí recebendo algum atendimento. O objetivo do carrinho de emergência, né? Para que existe o carrinho de emergência? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas só retomando. Então, o carrinho de emergência tem como principal objetivo a facilitação do acesso à equipe médica e de enfermagem às drogas, equipamentos e materiais de emergência de forma mais rápida e dinâmica. Então, o paciente está parando, eu vou ter que ir lá na farmácia buscar uma epinefrina? Não, vamos abrir o carrinho, a gente vai usar as coisas daqui. Depois, a gente vai repor esses materiais, esses medicamentos no carrinho, tá? Outro objetivo aí, padronização dos medicamentos, materiais e equipamentos constituintes de um carrinho de parada de emergência, né? Padronização de rotinas de organização, checagem, testagem e limpeza do carro de emergência e de seus componentes, um desfibrilador, um laringo, entre outros. Normalmente, se tem o carrinho de emergência, então tem uma pessoa responsável para verificar se o lacre é o mesmo que está registrado na planilha, se o lacre foi trocado. Se esse lacre foi trocado, alguém que trocou, a pessoa que trocou, ela precisa lá fazer a conferência, um checklist dos materiais que estão disponíveis ali dentro do carrinho. É claro que tem também a padronização de rotinas de limpeza, teste de desfibrilador. Normalmente o desfibrilador ele fica em cima do carrinho de emergência, tá? Porque às vezes precisa se desfibrilar ou cardioverter o paciente no momento de uma parada, né? No momento aí de gravidade desse paciente. Então, tudo isso, né, vão ser normas e rotinas de cada hospital, de cada instituição, e normalmente quem faz essas atividades é a própria enfermagem. Outro objetivo aí do carrinho de emergência: assistência eficiente de qualidade aos clientes. Então, o atendimento é ágil, mais qualificado, certo? Responsável pelo carrinho de emergência. Quem é que é responsável por conferir esse carrinho de emergência? Vai depender muito de cada hospital. A maioria dos hospitais, quem confere o carrinho de emergência é a enfermagem, até porque é a enfermagem que utiliza. Então, se a enfermagem utilizou 2 soro fisiológico, uma adrenalina, né, um amiodarona que estava lá no carrinho de emergência, depois ela precisa fazer uma lista, passar para a enfermagem e repor esse carrinho de emergência, tá? Existem outras instituições que quem faz essa conferência é o farmacêutico, né? Então, depois aí de uma intercorrência, o farmacêutico, ele vai lá, confere, conta todos os materiais, olha a validade aí dos medicamentos, dos materiais e faz a reposição de acordo com o que foi usado. Então, vai depender muito de cada instituição. A maioria, quem faz isso é a enfermagem, tá? Falando sobre a questão de validade, que também deve ser verificado, né? Então, quando eu estou checando o carrinho de emergência, além das medicações, eu tenho que conferir a quantidade, eu também tenho que conferir a validade desses insumos, desses medicamentos que estão, desses materiais que estão ali no carrinho de emergência. Se por um acaso a data de validade for nos primeiros ali 3 meses, eu tenho que retirar esse medicamento, esse material e pedir a substituição. Porque sim, pode acontecer, né, que algumas unidades ambulatoriais, hemodinâmica, pode acontecer do carrinho não ser utilizado nesses 3 meses e quando eu utilizar o material tá vencido. Então, por isso é recomendado que se em 3 meses, o período ali de 3 meses está próximo do vencimento, a gente substitui por outro, tá? Então, este carro é conferido pelos enfermeiros da unidade conforme o protocolo da instituição e diariamente é testado o desfibrilador. Então, quando se tem
uma urgência e emergência, quem faz a conferência é a equipe de enfermagem. Lembrando que isso pode mudar, dependendo de cada hospital, pode ser que seja o farmacêutico também. A maioria são a equipe de enfermagem, tá? O desfibrilador que fica em cima, eu faço teste todos os dias, né? Então, eu ligo ele e ele tem uma funcionalidade de teste, tá? Então, todos os dias, normalmente todos os plantões realizam um teste de desfibrilador, tá? Cabe ao enfermeiro a verificação sistêmica do carrinho de emergência, observando a presença e a validade dos materiais e medicamentos listados e o funcionamento do cardioversor. Então, a enfermagem, sim, vai verificar quantidade, né, dos insumos, a validade, tem que fazer aí a checagem desse desfibrilador, de cardioversor, tá? Segundo a Associação Americana do Coração, American Heart Association, né, é obrigada a conferência do lacre das lâminas de intubação orotraqueal. Então, mesmo que eu cheguei a assumir no plantão, não foi usado o carrinho de emergência, eu preciso ver a numeração do lacre e pegar o impresso e confirmar que aquele lacre, a pessoa que lacrou aquele carrinho, conferiu o carrinho, tá? Se o lacre estiver diferente, não estiver anotado, alguém lacrou e como é que vai garantir que alguém conferiu, né? Então, eu preciso ter isso registrado, tá? A conferência deve contemplar estoque mínimo, prazo de validade de todo o material, assim como o funcionamento do desfibrilador, laringoscópio, ressuscitador manual, entre outros. Todo material quebrado, vencido ou em quantidade insuficiente deve ser reposto, tá? Então, se eu tiver com uma ampolinha quebrada, né, no momento da minha conferência, eu vi que tem uma ampola lá quebrada, eu retiro e faço a reposição, né, junto com a farmácia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão das gavetas de um carrinho de emergência. Normalmente é padronizado isso, tá? Tem algumas instituições que acabam incluindo aí um medicamento ou outro, né, um material ou outro que é específico para aquele público de atendimento, mas a maioria é dessa maneira, tá? Então, lá na primeira gaveta, encontra-se os equipamentos mais utilizados aí em urgência e emergência, que são o quê? Os medicamentos, né? E eles devem estar organizados, de preferência em ordem alfabética e seus diluentes, tá? Então, nessa imagem, ó, eu achei um carrinho perfeito, porque as medicações não estão soltas, elas estão identificadas, né? E esse é o mundo ideal, tá? Então, lá na primeira gaveta, ela tem que ter lá cloreto de sódio, né? Aminofilina. A gente vai ter uma aula só de medicações de urgência e emergência, tá? Bicarbonato de sódio, diazepam, dopamina, epinefrina, sulfato de magnésio, heparina, entre outras medicações de urgência e emergência, tá? Lá na segunda gaveta, normalmente encontram-se os materiais de punção, né, de sonda, né, esses tipos de dispositivos, tá? À disposição encontram-se materiais necessários para uma intubação emergencial, material para punção venosa, manipulação de medicamentos, entre outros, tá? Então, por exemplo, né, exemplos de materiais lá da segunda gaveta: agulha, os equipos, né, os equipos de gel, né, os acessos, né, equipo de microgota, macrogotas, os catéteres, as sondas, né, vesicais, né, de vários tipos, vários tamanhos, sonda nasogástrica, lâmina de bisturi, os nylons com agulha, né, às vezes o médico vai dar alguma suturinha ali, precisa de um nylon, né, seringas, xilocaína, entre outros materiais aí. Lá na terceira gaveta encontram-se materiais de intubação, então todos os tipos de tubo é para estar lá. Luva também pode estar lá, tá? Contém as agulhas e equipos necessários para um acesso venoso, material para sondagem para aspiração de secreção. Alguns hospitais optam por ter kits para facilitar o atendimento. Exemplo, kit de noradrenalina, de nipride, kit, né, de amiodarona, de tridil, entre outros, tá? Isso vai depender muito de cada rotina, né, opcional de cada instituição, né?
Terceira gaveta, alguns exemplos aí, pode estar o bicarbonato de sódio, então são as soluções, né? Os eletrodos, que às vezes é usado, luvas cirúrgicas, que são as luvas estéreis, né? Soro glicosado, os tubos, né? E lá na quarta gaveta é onde ficam as coisas mais pesadas, por isso que normalmente é na última gaveta, né? Que são as soluções, o ambu, né? Fica todos os tipos ali de materiais um pouco mais pesado. Então encontram-se soros fisiológicos, glicosados e todos os tipos de soro necessário para emergência. Tem alguns materiais que também estão inclusos, né? Que são materiais grandes, digamos assim. Então, um ambu, uma cânula de Guedel, os tubos também podem estar desde na terceira e na segunda gaveta, as lâminas de laringo, o próprio laringoscópio, né? A máscara e óculos para proteção desses profissionais, ou máscara inalatória do paciente, né? E, é claro, as soluções aí fisiológicas, tá? Mantê-lo sempre, quando a gente fala em cuidados com carrinho de emergência, a gente precisa mantê-lo sempre organizado de maneira ordenada, reposto, e a equipe deve estar familiarizada. Então, eu não vou colocar a medicação lá na quarta gaveta, né? Eu vou colocar aqui os tubos lá na primeira gaveta. Não, a gente precisa seguir um padrão e todo mundo precisa saber o que tem em cada gaveta, tá? Ao lado do carrinho deve estar a tábua de reanimação, que é a prancha rígida. Em uma aula eu comentei com vocês que quando a gente está fazendo ressuscitação cardiopulmonar, precisa o paciente estar sobre uma prancha rígida, porque senão, se ele estiver deitado num colchãozinho, eu vou estar só afundando o paciente no colchão. Por isso que precisa ter uma prancha rígida. E normalmente essa prancha rígida, ela fica aí anexada do lado do carrinho de emergência, tá? Critérios de identificação podem ser ordem alfabética, que é os mais indicados, numérica crescente ou padronização por cores de diferentes contrastes. Então, como eu vou organizar essas medicações no carrinho, vai seguir aí um protocolo específico de cada instituição, tá? O importante é que eu tenho que repor no local adequado, tá? O local onde fica o carrinho deve ser de fácil acesso, sem obstáculo no caminho para a sua locomoção. Então não adianta eu colocar um carrinho lá numa sala de sutura e quando eu precisar desse carrinho ele não sair, né? Porque o carrinho é muito grande, a porta é muito pequena, eu tenho que ir devagar. Não, ele tem que ser de uso ágil, tá? Então se eu precisar eu já vou puxar o carrinho de emergência e já vou usar ali no paciente, tá? Deve ser revisado por enfermeiros diariamente e pós a cada utilização. Então, eu utilizei, eu tenho que ir lá repor, conferir, né, e fechar com o lacre, tá? Todas as equipes de enfermagem e médica devem ter reconhecimento de cada material armazenado. Volto a dizer, eu preciso saber o que é que tem naquelas gavetas, tá? Medicamentos e materiais com prazo de validade a vencerem até 3 meses deverão ser substituídos, né? Como eu comentei com vocês durante essa aula, pode ser que nos próximos 3 meses não tenha nenhuma intercorrência. E aí aquele medicamento pode vencer dentro do carrinho, né? Por exemplo, então o prazo de validade é em até 3 meses, nos próximos 3 meses eu faço a substituição por outro medicamento que a validade seja um pouco mais ampla, tá? Atribuições da equipe de enfermagem frente aí ao carrinho de emergência. Então, além de tudo isso que eu disse, né, de forma sucinta, qual que é a minha função quanto enfermagem? Organizar o carro de emergência e seus componentes acessórios. Então, vou fazer a organização, a checagem, a conferência. Realizar limpeza do carro de emergência e de seus componentes acessórios. Então, eu tenho que fazer, lembra lá, fazer aí limpeza de superfícies próximas do paciente, fazer aí os testes de desfibrilador, né? Eu, quanto enfermagem, preciso fazer isso. Realizar a testagem funcional de laringoscópio e do desfibrilador. Conferir os lacres do carro de emergência, conferência diária das medicações e dos materiais. Listar, quantificar e repor os medicamentos e materiais do carro de emergência de forma utilizadas ou que foram utilizadas ou que estão vencendo, que estão vencidas, tá? Então, isso é basicamente a estrutura, né? O manuseio de um carrinho
de emergência. Acredito que em estágio vocês tenham visualizado, né, alguns carrinhos de emergência, seja em unidade de internação, pronto atendimento, centro cirúrgico, né? E aí a enfermagem tem um grande papel, uma grande atribuição quanto a esses equipamentos, né, esses materiais, esses insumos de forma geral. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode deixar um e-mail que a gente vai se falando por lá, ok? Beijinho para vocês e até a próxima aula.